Olá, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade às nossas celebrações pelos 45 anos do Centro Cultural Brasil-México. E nessa noite nós temos o prazer de receber a Adriana e Jesus, que vão conversar conosco sobre arte e arquitetura. Eu gostaria de dar as boas noites a todos, dizer que todos são muito bem-vindos, muito obrigado por nos acompanhar. E nós começaremos essa sessão. Eu vou apresentar os nossos dois convidados. Eu sou Ana Duarte, sou a mediadora da sessão de hoje. Nós estaremos conversando sobre arte e arquitetura no Brasil. Nós decidimos que esse tema era um tema bastante importante de ser abordado, porque nós pensamos que aqui no México as pessoas ainda conhecem pouco sobre a arte e a arquitetura brasileira, então seria uma boa ocasião para que nós aumentássemos esse conhecimento que o público mexicano tem sobre esses temas, e que melhor convidar os nossos alunos, ex-alunos agora, para que celebrassem conosco essa festa de aniversário. Então, nós estamos muito felizes, muito obrigada, Jesus e Adriana, por aceitar o nosso convite. Para a gente é um orgulho muito grande que vocês tenham se interessado pela cultura brasileira, para aprender o português, e mais também por outros temas relacionados com a cultura, como são a arquitetura e a arte. Então, nós começaremos com a Adriana. Eu vou ler uma pequena apresentação dela aqui. Adriana Garrido. Adriana Garrido nasceu na Cidade do México e é arquiteta pela UNAM, e realizou no seu estágio na Casa Luiz Barragán, impartindo visitas para o público nacional e internacional. Começou a trabalhar nessa mesma casa num projeto de sensibilização para as crianças na zona de Tacubaya, projeto com o qual obteve menção honorífica na Bienal de Veneza de 2016. A partir desse ano, se lhe encomendou a tarefa de encarregar-se das coleções de arte da Casa Luiz Barragán e dos fundos documentais. O trabalho que ela desempenha, a labor que ela desempenha desde então, colaborando com pesquisadores, curadores e artistas e museógrafos. No ano de 2017, começou seus estudos no CCBM e concluiu 2 anos mais tarde com a certificação do nível avançado no CELP-Brás. E ela vai nos falar a respeito de sua palestra se chama A Casa e Quem a Habita. Adriana, muito obrigada, muito boa noite, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa noite a todas as pessoas que estão aqui na palestra. Meu nome é Adriana, como já falou a Ana. Para mim é um prazer estar hoje aqui. E, bom, eu vou falar... Para mim é muito importante falar da arquitetura brasileira, mas também criar uma ponte com a arquitetura mexicana, porque acho que as duas culturas têm muito a ver, são muito semelhantes, ainda tem coisas de particular cada uma delas. Então, a minha palestra se chama A Casa é Quem Habita, falando da casa do Luiz Barragán, aqui na Cidade do México, e da casa de vidro da Lina Bobardi, em São Paulo, no bairro de Morumbi. Então, isso é muito interessante, falar dos personagens. Luiz Barragán é um arquiteto mexicano que nasceu no ano de 1902, em Guadalajara, Jalisco. Se formou como engenheiro civil no começo dos anos 20. Aí na imagem podem ver o Barragán no que agora é os Jardins do Pedregal, um projeto que ele desenvolveu. E, bom, ele, depois que se formou na universidade, fez uma viagem na Europa que durou 3 anos, onde ele conheceu Itália, a Espanha, a França, viajou por todas essas regiões na Europa e sentiu muita curiosidade, muita familiaridade com a arquitetura
do sul de Espanha e do norte da África. E, bom, também com a cultura do Mediterrâneo. Então, quando ele vira a Guadalajara, ele começa a fazer um tipo de arquitetura muito do tipo mediterrâneo. Ele continua fazendo projetos com o irmão dele desde o ano de 1928 até 1930. Depois daí, ele vira e muda para viver na cidade do México, desde então até a morte dele, e começa a fazer uma etapa de arquitetura muito comercial, como ele chamou, que são edifícios, prédios de apartamentos, casas tipo, e nesse momento ele continua comprando terras para começar a fazer desenhos de jardins, uma das suas grandes paixões. Então, acho que tem uma grande semelhança com a arquitetura, com a vida da Lina Bo Bardi. Tudo bem? Tudo bem. Bem. Sim, ali pode ver uma imagem de um cartão postal que Barran comprou na primeira viagem que ele fez na Europa, San Gimignano, na Itália. Ele recebeu muita influência da arquitetura dali, das paisagens, das igrejas, tudo isso. E é muito interessante porque a arquiteta italo-brasileira Lina Bo Bardi, bom, como disse, ela nasceu na Itália, mas ela decidiu escolher o Brasil como a sua pátria. Para ela foi muito importante o que ela aprendeu, o que ela conheceu no Brasil. Lina Bo Bardi, como já disse, nasceu na Itália, em Roma, no ano de 1914. Se formou na faculdade de arquitetura, estudou desenho, mas no momento que ela começou a trabalhar, justamente começou a Segunda Guerra Mundial, onde na Europa houve muito problema, muita destruição, que para ela, como uma jovem arquiteta, foi algo muito forte que ela viveu, mas ainda continuou fazendo uma labor jornalística, laborou com um arquiteto italiano, Gio Ponti, fazendo desenhos de moda, de xícaras, de mobília, e isso fez para ela um grande aprendizado. Depois, com tudo isso, ela, bom, a partir disso, ela conheceu o Pietro Bo, o Pietro Bardi, e se casa com ele e continua fazendo, não vira, mas viaja ao Brasil e fica morando ali. É um momento que ela escolhe o Brasil como seu país e sua nacionalidade, se naturaliza brasileira, e em Brasil é onde ela faz uma vida
praticamente. Os projetos dela são muito importantes. Quando ela chegou de barco ao Rio de Janeiro, onde conheceu essa cidade maravilhosa, onde não tinha ruína, tudo o contrário do que estava acontecendo na Europa. Era uma nação que, nesse momento, estava construindo muita coisa, fazendo projetos incríveis com arquitetos como Lúcio Costa, Burle Marx, Lelé, entre muitos outros arquitetos com quem eles trabalhou. Depois, bom, isso é muito importante porque a mesma coisa que acontece com o Barrão ao fazer as viagens na Europa, mas anos atrás, toda essa influência que tem o Barrão, a mesma coisa acontece com esse intercâmbio quando ela chega ao Brasil e conhece essa arquitetura, essa cultura totalmente diferente do que ela conhecia até então. E bom, por isso que acho muito interessante falar disso. E se continuamos na seguinte imagem, para falar da casa de Luiz Barrão. A casa de Luiz Barrão começou a construção no ano de 1947. A casa, como podem ver, é muito semelhante ao que poderia ser uma fazenda mexicana, com as vigas de madeira e o acabamento nos muros é muito mexicano, e a mesma coisa acontece com o uso da madeira, é como uma coisa antiga, mas o desenho que o Barrão faz também é muito moderno, muito estético. E outra coisa que acho muito importante aqui é que, ao igual que a Lina, Barrão também fez desenho da mobília da casa. E, por exemplo, outra coisa que acho semelhante entre a Lina e o Luiz Barrão é que fizeram poucos projetos, mas, por exemplo, no caso quando desenharam casas, só foi para pessoas que eles conheciam, para amigos. Não fizeram casa para todas as pessoas que pediram para eles, porque eles faziam um desenho muito detalhado, desde a cor dos muros, as cortinas, a mobília, tudo para eles era uma oportunidade para desenhar, para fazer tudo muito, muito bem pensado. E a casa da Lina Bo Bardi foi desenhada e construída no ano de 1942, a Casa de Vidro, que para a época era um projeto totalmente inovador, uma casa que poderia acreditar muito nova e muito exposta ao ser de vidro. Ela cria um grande jardim ao redor que provoca uma privacidade e uma situação muito diferente do que poderia hoje imaginar a gente que mora em São Paulo, por exemplo. Outro projeto muito importante da Lina Bo Bardi, acho que é o projeto do MASP. É um projeto que ela fez, que é muito esperta, muito inteligente, coloca esse grande edifício com esse espaço no nível da estrada, para que a gente, tipo praça, mas era uma condição que ela tinha para desenvolver esse projeto. Ela não podia criar nenhuma barreira visual do jardim que está na frente do prédio, e isso foi um projeto muito interessante. No momento, ainda hoje, é muito moderno. A gente gosta de
ficar tempo lá embaixo e tudo essa vida que ela cria é algo muito especial e foi um projeto que também na época foi muito criticado, que não era belo, que não era um projeto muito estético, mas ela não interessava que fosse um projeto muito estético, ela estava muito interessada que fosse para as pessoas, para o povo brasileiro que tiver a oportunidade de ver essa grande coleção da arte que tem o MASP, por exemplo. Isso é muito interessante também. Fez projetos incríveis, a Fábrica de Pompeia e o Museu do Salvador. Acho que é uma coisa incrível, mas bom, ali temos a Casa de Vidro, construída no ano de 1952, onde toda essa jardim é grande e dá muita privacidade para toda essa massa de vidro que está lá. Algo que me gostaria de dizer da Lina, bom, das palavras da Lina, mas que são muito semelhantes com o pensamento do Barran, é que ela disse que a casa deve ser para a vida do homem, deve servir, deve consolar e não ser uma coisa para destruir. Tudo que ela viveu na Europa foi muito forte. Ela perdeu seu escritório lá, teve que sair, fugir, ir embora da Europa por uma reportagem que ela fez. E, bom, para mim ela é uma grande inspiração, me gostou da arquitetura dela e dos projetos que ela desenvolveu no Brasil, que ainda hoje são projetos incríveis. E ver este tipo de palestras. Muito obrigada, Adriana. Então, Ai, já? Bom, vocês podem, como eu lembrei aqui, vocês podem colocar perguntas e comentários aqui no chat, e no final a gente passa para os palestrantes para eles responderem. Muito obrigada pela sua apresentação, né? Eu queria, não sei, depois para você pensar, você pode responder depois, não sei que tanto a Lina é conhecida aqui no México, não sei como é que você chegou a conhecer, claro, porque você é dessa área, não é? Mas ontem, estou me lembrando que ontem a gente fez uma conferência sobre música, e que era sobre um músico brasileiro também, e aí eu fiquei pensando nisso, né, de que tanto as pessoas mexicanas têm acesso, ou que tanto essa informação chega, né, que tanto, como você ficou conhecendo ali na Bobarte, mas você pode pensar e responder depois para a gente, tá bom? Então, agora Claro. nós vamos receber o nosso outro convidado, Jesus Reis. Jesus Reis, né, em português? Jesus. Isso. Então, Jesus é egressado da Faculdade de Artes e Desenho da UNAM, é artista visual na Cidade do México, e a sua proposta como artista tem a ver com a arte abstrata, fotografia e ilustração digital. Hoje ele vai nos falar sobre arte povera, que não sabemos se é povera ou povera, porque essa palavra é em italiano, e que é uma corrente artística vanguardista europeia que utiliza matérias do lixo para fazer esculturas e pinturas. Sim, então, Jesus, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Ana. Parabéns também para minha colega. Então, vou compartilhar a tela para vocês verem a apresentação. Okay. Então, hoje
hoje vamos ver a arte povera e a sua importância no contexto da arte atual latino-americana. A arte povera é um... Ai, desculpa, eu vou... tá. Então, o termo arte povera quer dizer arte pobre, como os materiais que usaram os artistas italianos no século XX. A arte povera foi um movimento artístico das vanguardas europeias surgido na Itália na década dos 60 e que significa literalmente arte pobre. Foi cunhado o termo na exposição Arte Povera em Espaço, ocorrida em Venécia pelo crítico e historiador Germano Celand em 1967. A gente pode ver aqui uma escultura do Mário Mers, que foi um dos criadores do movimento na Itália. O movimento tem expressões na pintura, escultura, instalação e performance. Também tem recentemente mais expressões em formatos da vídeo e, por exemplo, tem como instalações feitas com luz e outros experimentos que fizeram novos artistas a partir dos conceitos da arte povera. Então, a ideia do movimento da arte povera era fazer arte com um lixo ou com elementos que foram descartados pela gente. Lembremos que na Itália do século da meados do século XX as pessoas ficaram muito como dizer, como afetadas pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial. Então, o conceito, dos conceitos principais era não utilizar como esses materiais clássicos mais tradicionais da arte, porque não tinham esses materiais aí. Então, eles utilizaram o que eles tinham à mão. É como uma crítica também para a sociedade de consumo. Por exemplo, eles utilizavam muito o lixo industrial para fazer esculturas. Também serve para criticar o próprio sistema do mercado da arte, que, por exemplo, a gente sabe que às vezes os próprios artistas ou o sistema do mercado eleva o valor comercial da obra dos artistas. Então, também é como uma forma de crítica dessa corrupção. Também, por outro lado, também uma oposição ao modernismo do pop art, ou movimentos mais da América,
como o expressionismo abstrato, porque não tem como essa racionalidade científica, então é como mais feita com as próprias mãos dos artistas, neste sentido de crítica para o sistema da arte e do mundo da pós-guerra. Então, esses valores da pobreza e marginalidade que tem o arte povera serviram para ter um discurso mais de crítica, é isso. Tem temáticas de natureza e do cotidiano dentro da ética das obras da arte povera. Por exemplo, temos aqui a obra da Marisa Mers, que é o casal do Mário Mers, esse artista. Eles foram como os criadores do movimento, mas também aqui no América Latina, o movimento foi retomado certos conceitos da arte povera. Este artista, Abraham Cruz Villegas, é mexicano. Ele é artista contemporâneo dos anos 90 e ele ainda continua fazendo arte na Galeria Curimansuto. E, por exemplo, é importante dizer que ele faz este tipo de arte baseado na sua vida própria, porque ele morreu aqui na cidade do México, no Ajusco. Então, a casa que fizeram seus pais ali no lugar foi com os materiais que eles mesmos encontraram ali, e toda a arquitetura e os materiais que eles fizeram foram reutilizados para fazer a casa. Então, ele faz essas construções pensando nesses conceitos de improvisação, de pobreza e marginalidade que ele mesmo viveu. Aqui tem como outros experimentos, por exemplo, esta exposição How Are You Gonzo, de 2018, incluiu a interação com o público e a ativação das esculturas por meio do corpo dos participantes nessa exposição. Aqui o público joga com as esculturas, também tem como estas esculturas que podem ser utilizadas como para brincar com o sketch. E também tem como a exposição incluiu performance e fotografia também. Muito interessante a forma que a escultura envolve todas essas atividades, né? Também vou ver agora para falar do arte povera no Brasil, no contexto do Brasil. Nos mesmos anos que foi criado a arte povera como movimento, o movimento da arte povera no Brasil se apresentou
nova objetividade brasileira, que de fato estuvo essa instalação aqui no Museu do Rumex, no 2018, acho. Então, nessa exposição é muito parecida ao trabalho de Abraham Cruz Villegas, porque aqui eles falavam da arquitetura ou das casas da favela no Brasil. Então, no Rio, eles trouxeram do contexto da favela a própria construção para a galeria, para o museu. Então, é interessante como nessas digamos, discursos nesses discursos de arte, como pode-se ver a marginalidade como algo central do contexto? Porque é como a literatura marginal que resgata como o discurso do pobre, aquilo que não queremos ver, né? Mas aqui é apresentado como objeto direto, como o objeto central da exposição. Também outro dos artistas mais importantes que utiliza os termos, os conceitos da arte povera, Arthur Barrio. Ele fala na sua obra da pobreza no Brasil. Ele, por exemplo, aqui nesta série de fotografias da pobreza, mas ele não fala diretamente, mas utiliza a roupa das pessoas. Ele tira essas fotos que falam de uso e geralmente a gente procuraria não ter como ter visibilizado essas roupas rotas, né? Mas ele utiliza isso num sentido mais poético. Também ele tem esse tipo de obras que acho muito interessantes por ser como muito pessoal, não? Muito poéticas também da pobreza, mas também do contexto do Brasil e em geral da pobreza que se vive na América Latina, né? Então, por exemplo, aqui ele fez como isso é café e ele espalhou na galeria para acho que foi parte de uma ação que ele fez, porque ele fala também da carne. Ele trabalhou suas obras durante a ditadura no Brasil, então acho que isso é importante para o seu trabalho, porque ele fala da pobreza do povo brasileiro através da carne e dos materiais, como na sua obra da roupa. Ele fala poeticamente deste livro de carne que pode ser como também como a poesia concretista, que é mais como direta, né?
essa obra aí achei muito interessante, porque ele espalhou esses pacotes de carne pela cidade. Ele estava no Rio. Ele é do Portugal, mas ele morou muito tempo no Rio, e nessa obra ele espalhou esses pacotes de carne como uma crítica para a ditadura. Então, acho muito interessante o sentido, também porque pode ser perigoso mesmo, né, para o mesmo artista, mas ele fez isso como a, a crítica da violência que se vivia nesses anos no Brasil. Então, acho que é muito forte, né, pela mesma carne e o uso do material. Bom, esses são trabalhos mais contemporâneos, mais recentes. Aqui, por exemplo, por exemplo, a poética que eu falava concretista, acho que influiu muito no seu trabalho. Também, agora eu vou falar do como mudou o termo da arte, do movimento da arte povera para a poesia de Gambárria, que no Brasil, a arte povera, que eu falava que era como uma visão mais da pobreza pela ditadura e das favelas, mas o crítico Moacir dos Anjos cria o termo poesia da gambarreada. Todas essas obras que são feitas com o lixo, que tem como finalidade a crítica do contexto da pobreza, são chamadas de gambiarra, que é um termo como da improvisação, de ter de arte como dizer, como tener, arreglar algo com coisas que tem a mão. Então, acho interessante como os termos da arte europeia são utilizados aqui no contexto da América Latina, assim. Bom, aqui tem alguns outros artistas que falam do contexto da marginalidade, mas como outros objetivos, né? Nelson Nailero utiliza essas pegatinas, essas calcas de desenhos animados, e também, por exemplo, José Rezende, ele continua fazendo como esta arte que utiliza mobiliário da rua. Paulo Bruschi, que ele também é brasileiro. Eu tentei pesquisar alguns artistas que falavam disso, além do Arthur Barrio, que ele foi como o mais importante nesse contexto da ditadura do Brasil, e que utilizava mais o termo da arte pobre. Mas também tem outros artistas que falam da pobreza e da crítica da arte em geral. Também
Bella Geiger, que ela fala também do problema que às vezes é ser um nativo americano. Por exemplo, acho que em toda a América é como um problema ser indígena pela marginalidade que é recebida pelas pessoas que são desse contexto, né? Então, também ela fala da marginalidade num contexto indígena. E, bom, isso seria tudo. Tá bom, Ok, diga. eu ia mostrar um pequeno... também tem, eu esqueci que, por exemplo, eu falava da Cine Povera, do Cine Povera, que também eu procurei aqui podemos ver, a gente pode ver um pequeno fragmento. Essa é de uma coleção de arte dos 90 mexicano, que fala do vídeo. Tudo é arte sonoro e vídeo como formatos mais modernos. E eu encontrei, achei que isso poderia ser interessante. Eu, por exemplo, nessa obra de Cines Abandonados, o artista tirou fotos dos cines que são abandonados na China. Então, então também é importante a arte pobre. Acho que a sua importância também é como ver o passado das coisas. A arte pobre tem como conceitos da, da pobreza, mas fala das coisas como foram antes, né? E como são agora. Então, acho que podemos ver um fragmento.
Jesus, acho que nós podemos continuar, porque tem as perguntas aqui ainda, por favor. A gente não está ouvindo você, Jesus. Desculpa. Então, pode dizer, só para concluir, que a arte povera fala de como vão mudando as coisas, e acho que a poética disso é como o mais importante. Então, só isso. Muito bem, muito obrigada. Desculpe te interromper, mas é porque realmente a gente tem pouco tempo. A gente queria, né, que muitas pessoas participassem, então a gente acabou fazendo os tempos assim meio curtos. Sobre a arte povera, eu fiquei pensando nesse termo da gambiarra, que na verdade é uma palavra super coloquial no Brasil, e ela serve justamente isso, para designar uma coisa que, na verdade, é uma improvisação. Por exemplo, quando o seu carro não pega e você tem que fazer uma ligação direta do motor para ele pegar, isso é uma gambiarra. Ou quando você faz uma ligação elétrica, que você faz assim meio só para fazer, só para ficar, isso também é uma gambiarra. Então, uma gambiarra é uma palavra, não sei se tem uma tradução para o espanhol, mas é uma palavra muito coloquial no Brasil, muito engraçada, que a gente usa para isso, para essas coisas que a gente tem que improvisar para a coisa funcionar, mas que é muito frágil, é muito, né? Isso também, isso, né? É muito feito quando você realmente não tenha a maneira de fazer a coisa do jeito correto, não é? E eu fiquei me lembrando dessa coisa do que serve para fazer arte, né? Pensando nessa coisa das coisas que são jogadas fora, ou do que não é utilizado, do que é super utilizado, do que já não é utilizado, como os cinemas, né, que você falou. Fiquei pensando numa poesia do Manuel de Barros, que se chama Matéria de Poesia. Né? Ele fica explicando que coisas são matéria de poesia, que coisa serve para você fazer poesia. É uma poesia muito interessante, eu vou colocar para vocês aqui a referência, se vocês quiserem, acho interessante porque é um paralelo justamente disso, né? de que é a coisa que serve para fazer arte, né? Então, essa discussão de arte pode ser feita com o quê? Como a Lina, né? A Lina Bobardi também, que viu todo aquele mundo que ela conhecia, aquele mundo clássico. Imagine, eu fico pensando numa pessoa que vem da Itália, né? Que conhece todo aquele esplendor que existe na Itália em termos de arte clássica, e de repente vê tudo aquilo arrasado. Uma guerra pode acabar com todas aquelas coisas, né? Então, acho interessante pensar nessa maneira como ela conseguiu ir saindo de lá, né? Protegendo a vida dela, mas como ela conseguiu renascer num outro lugar, fazendo outras coisas completamente diferentes, não é, do que ela conhecia, do que ela tinha visto até então, como ela tinha visto o mundo. O Museu do MASP, para quem não conhece ainda, é lindíssimo, não é? Apesar de que eu acho que é um museu que não dava para ter feito aqui no México, né? Porque se tivesse um terremoto, era meio difícil aquele museu ficar em pé. Mas ele tem uma proposta super futurista, né? Super moderna para aquela época, já era moderno, ele continua sendo moderno, não é? Mas também é essa coisa de refazer a arte a partir do que existe, porque o que você conhece já não existe mais, né? E a arte povera também faz isso de uma outra maneira, pela crítica e tudo, né? Mas também contestando. Então, acho muito legal. Então, nós temos algumas perguntas aqui. Não sei, Adriana, se você gostaria de começar respondendo para a gente que tanto a Lina Bobardi é conhecida aqui no México, ou como você conheceu a Lina Bobardi? Bom, verdade que não é tão conhecida, ainda que é uma grande arquiteta. Na verdade, na faculdade, poucos professores falavam dela, porque não conheciam o trabalho dela. A minha professora, Norma Susana, foi quem me apresentou com a Lina, os projetos dela, e depois, quando eu já
estava no CCBM, na biblioteca tem um livro incrível que é sobre os projetos dela, a vida dela, e então eu fiquei maravilhada com todo o mundo. E ela foi uma pessoa que não só influiu na vida, na arquitetura, por exemplo, no Salvador, com as novas gerações, como Maria Bethânia, o Caetano Veloso, criou todo esse espírito de revolução, de criar coisas novas, de fazer coisas diferentes, né? Então, é por isso que eu estou muito maravilhada com ela, toda a oportunidade acho boa para falar dela. E, bom, aqui no México, acho que no ano de 1998 fez uma... Não estou certa se foi a primeira exposição da Lina no Museu Carrillo Gil, e a segunda foi no Rumex no início deste ano. Também foi uma exposição incrível, onde fizeram de novo tipo de desenho que ela fez para mostrar as pinturas, porque a Lina também fez coisas para a museografia, muita coisa. Então, é por isso que acho sempre bom falar dela, para as pessoas que conhecem e têm interesse no Brasil. Acho que é uma grande oportunidade para conhecer uma pessoa que entendeu também a sociedade e a cultura brasileira. Certo. O Jorge Arnaldo diz que a casa de vidro da Lina faz lembrar as grandes vidraças das casas do Barragán, que dão para o jardim, que você não sabe se você está dentro ou se você está fora da casa, né? Mesmo, sim. Essa relação é a que me quis mostrar na exposição. Não coloquei tanta imagem para que fora mais claro para toda a gente. Uma desculpa, mas eu tinha medo de falar demais e bom, foi isso. Mas sim, tem imagens na internet onde podem olhar as semelhanças entre a arquitetura da Lina e do Barran. Ainda são muito diferentes, mas tem pontos onde são muito semelhantes. Sim. A Elza Gabriela diz que ela já tinha ouvido falar da Lina, mas que no México não tem muitas informações disponíveis sobre o trabalho dela, que é difícil mergulhar no assunto. Então, a gente vai convidar a Elza para quando ela quiser visitar a nossa biblioteca, não é? Porque lá tem alguma informação. A gente tem o catálogo dessa última exposição aí do Rumex, que é muito linda, também está lá no Centro Cultural. Então, Elza, quando você quiser, você pode fazer uma visita, marcar uma hora, fazer uma cita aí na nossa biblioteca. O Jorge queria perguntar para a Adriana se, além desse cuidado com os detalhes, de quase obsessão dos dois, de deixar entrar para o interior das casas e, ao mesmo tempo, ter lugar muito íntimos, você poderia comentar outros pontos de convergência entre a Lina e o Barragán. Sim, os dois, bom, eu falei, os dois fizeram ou criaram esses espaços para viver no interior, para estar ali. Acho que outra coisa, bom, o desenho de tudo, da mobília, mas também uma reflexão, parte do artesanato. Os dois gostavam do artesanato. A Lina ficou apaixonada com todo o artesanato do Brasil, com a mistura das culturas. Para ela, isso era uma coisa incrível. E o Barragán, em cada viagem que fazia no México, gostava de conhecer dessas soluções tão práticas que a gente fazia. E não gostava das coisas, gostava desse tipo de arquitetura, desse tipo de
cultural e místico, e acredito que isso acontece bem. Acho que a conexão da Adriana está meio instável. Jesus, você gostaria de comentar alguma coisa do que a gente falou para a gente ir terminando? Infelizmente, a gente tem que ir terminando por causa do nosso tempo, mas você tem um minutinho aqui para concluir. Acho que é interessante o que falou a Adriana. Eu não conhecia essa arquiteta, mas tenho como certa interesse na arquitetura brasileira. É muito boa, por exemplo, assistir um filme da arquiteta que fez os jardins do Brasil, não, do Rio. Acho que quando foi renovado a praia pelos Jogos Olímpicos. Não sei qual é o título do filme, mas é muito interessante também. A arquitetura do MASP é muito moderna, como eu me lembro do Museu da Arte Moderna aqui na cidade. É como isso que se vê, ainda que tenha muitos anos, se vê muito novo, né? Como o tamanho também que tem esse tipo de arquitetura que continua como se fosse novo, né? Acho, algo assim. Muito bem. Então, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, a amabilidade de vocês de vir conversar com a gente sobre esses temas tão interessantes. Agradeço que tenham vindo celebrar conosco os 45 anos do Centro Cultural. Nós continuaremos aqui, agora temos uma próxima sessão sobre dança e teatro, e amanhã temos uma sessão sobre tradução. Então, muito obrigada, Adriana e Jesus, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Nós continuaremos com a nossa celebração. Muito boa noite a todos. Muito obrigada. Beijos. Obrigado. Pela Abraços. atenção. Tchau.